Caros amigos, salve Maria Santíssima, eu sou o professor Expedito, é uma alegria mais uma vez poder falar com você nessa série de vídeos que nós estamos abordando aqui alguns temas importantes que estão descritos nas obras que nós temos publicado, traduzido e publicado aqui no mercado editorial católico brasileiro. Sobretudo nessa obra que está aí na sua tela, que é de Dom Athanásio Schneider, né, um bispo da Igreja Católica, essa obra chamada Christus Vincit. Bom, eu trouxe um tema aqui muito importante, um tema atual, com certeza você já deva ter ouvido falar dessa palavrinha chamada sinodalidade, sobretudo por conta do sínodo dos bispos que vai acontecer no ano de 2023, cuja preparação está sendo feita a partir desse ano já, em 2021. Dom Athanásio vai abordar a questão da sinodalidade por meio de um outro prisma, claro, embora ele também aponte, né, uma questão muito importante que eu gostaria de ressaltar no finalzinho deste vídeo. Mas primeiro nós vamos colocar aqui um trecho que está ali na página 133 do livro, em que Dom Athanásio diz assim: o fenômeno das reuniões permanentes, assembleias e sínodos em vários níveis é uma espécie de parlamentarização da vida da Igreja e, portanto, mundana, embora mascarada com a impressionante palavra sinodalidade. Existem reuniões episcopais a níveis continental, regional e nacional, e a nível subnacional, a nível diocesano e assim por diante. Estamos sufocados com reuniões contínuas e todas as reuniões precisam produzir papéis. Então, estamos realmente submersos pelo peso de papéis e mais papéis. Isso é puro pelagianismo frenético. Isso não é apenas, isso não apenas tira dinheiro e tempo da evangelização e da oração. Também é um método extremamente astuto de Satanás para afastar os sucessores dos apóstolos e sacerdotes da oração e da evangelização, sob o pretexto da chamada sinodalidade. Bom, então nesse trecho aqui, Dom Athanásio está fazendo uma crítica sobre a questão da sinodalidade, mas essa visão de sinodalidade que Dom Athanásio está mencionando é sobre o conceito de sinodalidade relacionado às reuniões, né? Então a gente sabe que os sínodos, né, o encontro de todos os bispos do mundo, né, com o Papa em Roma, né, esse encontro para tratar alguns assuntos específicos da Igreja, que é chamado sínodo, na visão de Dom Athanásio, né, tem acontecido de forma exaustiva. E isso tem tirado os próprios bispos, né, dos seus afazeres enquanto sucessores dos apóstolos, dos seus afazeres enquanto evangelizadores, né, e tem tirado também os bispos até do momento de oração, né, porque é exaustivo esse processo sinodal que a Igreja tem colocado, né, nos últimos anos, e que tem feito, né, os bispos se afastarem de certa forma, né, de um processo de evangelização e de oração, né, por meio dessa formalização das exaustivas reuniões que têm acontecido. Bom, então esse é o primeiro ponto que Dom Athanásio menciona relacionado à questão da sinodalidade. Mas eu queria trazer aqui também até mesmo um vídeo, né? Eu preparei aqui um vídeo de um padre que vai explicar o conceito de sínodo e sinodalidade, né? Embora em 2023, como eu disse, nós vamos ter aí um sínodo para falar sobre a sinodalidade, né? O que em linguística a gente chama aí de metalinguagem, né? Uma coisa para falar dessa mesma outra coisa. E nesse sentido, o padre, né? Que é o padre, eu vou colocar aqui para você o vídeo, é o padre Luciano D'Augusto, né, da Diocese de Caxias do Sul. O que o padre Luciano, ele vai explicar essa questão de sinodalidade, e eu quero que vocês atentem, né, um padre bastante moderno, né, ele vai falar realmente com essa visão da igreja sinodal, mas eu quero que vocês atentem sobre esse ponto da sinodalidade em que o padre Leonardo Luciano está colocando, e depois nós vamos partir para um outro trecho do livro de Dom Athanásio que vai coroar realmente, vai resumir o que está acontecendo na igreja, tendo em vista essa questão da sinodalidade. Vamos ouvir então o padre Leonardo. Eu vou tirar aqui a minha imagem daqui só para a gente ouvir. Vamos lá. Olá, penso que todos nós temos ouvido muito falar sobre essa questão da sinodalidade
ou o percurso sinodal da Igreja que o Papa Francisco tanto sublinha. E a primeira coisa que eu gostaria de aqui trazer e tematizar é que tem uma distinção entre o sínodo e a sinodalidade. As pessoas fazem uma confusão. E qual é a diferença? O sínodo é uma instituição permanente, instituída pelo Papa São Paulo VI, após o Concílio Vaticano II, que ajuda o Papa a governar a Igreja. Então, isso já existe, quer dizer, o sínodo acontece ordinariamente a cada tanto tempo, se reúnem em Roma os bispos com o Papa e discutem determinados assuntos para ajudar o Papa a continuar governando a Igreja dentro das pegadas do Concílio Vaticano II. Recordemos, o concílio é o horizonte pastoral e doutrinal atual da Igreja Católica. A sinodalidade é outra coisa. É uma nova forma de ser igreja, em que nós comecemos a transformar aquela ideia de igreja piramidal, onde você tem um clero que comanda e um povo que obedece, uma pirâmide, e é tudo muito bem dividido enquanto poder, para uma ideia de uma igreja muito mais circularizada, de um povo que caminha junto na história, todo ele conduzido pelo Espírito Santo, dentro do qual vários e diversos são os carismas. Quer dizer, essa é a sinodalidade. O que nós teremos em 2023 é um sínodo sobre a sinodalidade. Um sínodo que reflita... Bom, eu acho que já está suficiente esse ponto aqui até o minuto 1:46. Eu quero só voltar aqui, que vocês reflitam neste ponto em que o padre Leonardo está mencionando sobre a questão da sinodalidade. Vamos voltar aqui. Formar aquela ideia de igreja piramidal, onde você tem... Um pouquinho antes aqui. É outra coisa. É uma nova forma de ser igreja. É esse ponto que eu queria mencionar. O padre está dizendo que a sinodalidade é uma forma de ser igreja. Vamos repetir isso para ficar bem frisado. É uma nova forma de ser igreja, em que nós comecemos a transformar aquela ideia de igreja piramidal, onde você tem um clero que comanda e um povo que obedece, uma pirâmide, e é tudo muito bem dividido enquanto poder, para uma ideia de uma igreja muito mais circularizada, de um povo que caminha junto na história, todo ele conduzido pelo Espírito Santo. Uma ideia de igreja circular, né, em que o povo, né, está junto, né, são as palavras do padre aí, uma igreja que sai dessa esfera piramidal, como ele cita, para uma forma circular. Então essa é a sinodalidade, essa é a igreja sinodal, né? Eu perco a premissa de hierarquia da igreja, em que o Papa, com os bispos, sucessores dos apóstolos, que Dom Atanásio cita ali no trecho, em que aqueles que estão acima numa hierarquia, né, de certa maneira instituída pelo próprio Cristo, eu tiro estes de cima e os coloco no mesmo patamar do povo, né, de todas as outras pessoas, dos leigos, e de qualquer tipo de leigo. Pode ser tanto o leigo piedoso, mas também pode ser aquele leigo que gosta de uma missa afro, um leigo idealista, que defende ideologias marxistas, um leigo que defende uma ideologia gaysista. Então eu coloco o povo no mesmo patamar, de uma maneira circular, dentro do parâmetro, uma nova forma de enxergar a igreja. Então é esse ponto que eu quero ressaltar sobre a questão da sinodalidade. E aí, o que é que Dom Atanásio vai nos dizer aqui? Deixa eu voltar aqui a minha imagenzinha. O que é que Dom Atanásio vai dizer? Então esse aqui é o lema, né, da igreja, por uma igreja sinodal, por uma nova forma de ser igreja, em que o povo participe, né? O padre ele colocou ali em que sai dessa esfera piramidal
e o povo passa a fazer parte da igreja. Mas o ponto interessante aqui é em que momento que o povo deixou de ser igreja, né? O povo, né, as pessoas, os leigos, nunca deixaram de ser igreja, mas cada um, obviamente, tem o seu papel dentro da igreja. E claro que aqueles que foram instituídos por Cristo, né, o magistério infalível da igreja, aqueles que nos conduzem, né, dentro daquela tríade, né, daqueles pilares da igreja, que é a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, né, esses três pilares da igreja, que sustentam, obviamente, a nossa fé católica. Então, por meio deste modelo de igreja sinodal, o que está acontecendo, né? Eu estou apenas aqui fazendo algumas intervenções, eu estou colocando algumas hipóteses, né? Eu quero que depois você aí nos comentários diga o que você pensa sobre essa questão de uma igreja sinodal. Então, pelas palavras do padre, eu retiro esses pilares do processo que a igreja perdurou durante mais de 2000 anos, em que nós tínhamos um dos elementos ali que era o magistério, e esse magistério ele passa a ter as mesmas funções, pelo que eu estou entendendo aqui, do que o povo, do que qualquer outra pessoa, né? Entre povo e o magistério infalível não há nenhuma diferença, porque todos eles fazem parte do mesmo círculo, não há uma diferenciação. E um outro trecho aqui do que Dom Atanásio vai nos dizer na página 161, Dom Atanásio diz assim: o Concílio Vaticano II enfatizou fortemente a chamada colegialidade episcopal. No entanto, podemos observar nas últimas décadas que esse ensino e sua implementação prática contém algumas ambiguidades e perigos. Olha só, ele está falando sobre a colegialidade, que é meio que um sinônimo aí para essa questão. Aliás, não vou dizer que seja um sinônimo para a sinodalidade, mas é uma palavra ali, de certa forma, correlata, né, que está dentro do mesmo âmbito no mesmo âmbito de significados, né? Depois vai dizer aqui que o perigo é que os organismos colegiais, especialmente as conferências dos bispos, frequentemente ofuscam e limitam a autoridade divinamente estabelecida de cada bispo. A colegialidade e a chamada sinodalidade são defeituosas em sua implementação se prejudicarem a estrutura divinamente estabelecida da igreja. Veja o que Dom Atanásio está dizendo. Dom Atanásio está dizendo que tanto a colegialidade quanto essa questão da sinodalidade, né, dessa maneira que o padre Leonardo nos falou aqui, de que obviamente ali a igreja passa a deixar essa estrutura piramidal para uma estrutura mais circular. Então o Dom Atanásio ele vai nos dizer que são defeituosas essa questão de sinodalidade se eles prejudicam a estrutura da igreja, porque é o que nós estamos vendo, a estrutura de 2000 anos em que nós tínhamos o magistério que nos dava, que nos trazia, né, o frescor e o alívio da palavra, que nos ensinava acerca da palavra, que nos dava realmente a direção dos dogmas, de todos os documentos da igreja, né? Então esses que nos ajudava a caminhar segundo aquilo que Cristo nos ensina no seu evangelho. Então eu vejo que por conta dessa sinodalidade, de colocar meio que no mesmo patamar tanto as pessoas, né, quanto aqueles que estão à frente da igreja, é um processo que está interferindo na estrutura divinamente estabelecida da igreja. Então a sinodalidade ela é defeituosa, segundo Dom Atanásio, se ela prejudicar a estrutura. E Dom Atanásio até economizou as palavras aqui, né? Eu diria que ele utilizou uma palavra aqui amigável, né, que é defeituosa. A sinodalidade ela passa a ser defeituosa se ela prejudica. Mas eu até digo que sinodalidade, se ela está prejudicando a estrutura da igreja, ou se ela pretende prejudicar a estrutura da igreja, ela não é defeituosa, ela é herética.
né? Então, esse é o processo, né? É uma sinodalidade herética se ela realmente pretende mudar essa estrutura que nós temos e que até hoje nos seguiu aqui em 2000 anos de igreja. Então, basicamente isso que eu queria tratar com vocês aqui sobre a questão da sinodalidade. Se você gostou desse vídeo, se isso de alguma maneira permitiu que você entendesse um pouco mais sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, né, com as pessoas ao seu redor, nos ajude aí em se inscrevendo em nosso canal e nos ajudando a chegar um pouco mais longe para que essa palavra e a defesa da fé católica chegue também a muitos outros lares. Um abraço para vocês e até mais, fiquem com Deus e salve Maria Santíssima.